a paz esteja com todos, acompanhantes do canal Fundamentos dos Apóstolos e dos Profetas. Eu sou Samuel Cordeiro e hoje com o irmão Jefferson vamos comentar um assunto, através de uma lição bíblica antiga da Igreja de Deus que tem por título Ações Prejudiciais à Obra. Paz seja contigo, irmão Jefferson. E hoje o que mais tem na igreja, entre os irmãos, é ações que acabam prejudicando, ou travando a obra de Deus. Meu irmão Samuel, paz seja convosco a todos os nossos amigos, nossos acompanhantes aqui do canal, Fundamentos dos Apóstolos e Profetas. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico. Esse estudo aqui, como disse o irmão Samuel, nós vamos discorrer sobre as ações que prejudicam a obra de Deus. Então, muitas vezes, você está pensando em ajudar a obra de Deus e não para refletir sobre como ela pode estar andando melhor. Então, muitas vezes, as tuas ações, as minhas ações, as nossas ações, elas prejudicam o crescimento e o fortalecimento da obra de Deus. E nós devemos nos atentar bem, sobre esse tema para que nós não possamos ser um dos que estão acabando impedindo, mesmo que inconscientemente, a obra do Senhor. Então, vamos iniciar uma leitura breve aqui do livro, da carta aos Hebreus, capítulo 10, do verso 19 ao verso 25. E o irmão Gerson fará a leitura para nós. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto quanto mais vede que aquele dia vai se aproximando. Então essa leitura, na carta aos Hebreus, e o irmão Gerson aí tem uns conselhos bem interessantes, que nós primeiro devemos ter, dentre os conselhos ali diz uma consciência limpa perante Deus. Nós devemos ter boas obras, com o coração limpo, também diz, irmão Gerson, e fala ali também não deixar a congregação, como é costume de alguns. Então, irmão Gerson, esses são alguns dos princípios para nós não atrapalharmos a obra de Deus. Justamente que nós notamos por este caminho que muitas vezes aquilo que nós deixamos de fazer atrapalha a obra de Deus. Muitas coisas às vezes nós fazemos e atrapalha a obra de Deus, e algumas coisas que nós não fazemos atrapalha a obra de Deus. Então é muito importante, já desde o começo da nossa caminhada no corpo de Cristo, nós nos atentarmos primeiramente àquilo que a nossa mente ela diz para nós. Então, ser firme nas nossas palavras, nos nossos tratos. Como volta e meia nós conversamos com as pessoas, até mesmo com os irmãos da nossa fé, nós ser firme nos nossos tratos. Tratou, falou em reuniões, falou no meio da congregação, deu sua palavra, trate de cumprir. É muito importante isso. É horrível uma pessoa sem palavra, uma pessoa sem um firme fundamento na conversa. Ninguém dá moral para essa pessoa, ainda mais quando ela se diz cristão, ou quando ela se diz cristã. É muito importante essa pessoa cumprir primeiramente com a palavra, então ter um coração limpo. Na consciência dela, ela saber que o que ela disse, ela está cumprindo ali. E nós vamos até ler um versículo que fala sobre isso, Mateus 7, capítulo 7, Mateus 7, verso 26 e 27, que diz: aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e grande foi a sua queda. Então, irmão Jefferson, esse versículo nos ensina que, a partir do momento que nós ouvimos as palavras do que fazer corretamente, tanto da guarda dos mandamentos, do conhecimento do Evangelho do Reino, e de todos os conselhos que Cristo e os apóstolos deixaram, então, a partir do momento que a gente ouve e vai aprendendo, porque nós, quando conhecemos a igreja, nós conhecemos o Evangelho do Reino, e com o passar dos anos dentro da igreja, nós vamos aprendendo cada vez mais, irmão Gerson. E se a partir do momento que nós ouvimos algo e continuamos a fazer,
Então a Bíblia diz que nós somos comparado àquele, né, que sofreu uma grande queda por construir sua casa na areia, né? Então nos demonstra, irmão Jefferson, a importância de cumprirmos, né, tudo aquilo que falamos e tudo aquilo que arcamos como compromisso, né, desde o nosso batismo ali principalmente. Até no mundo, né, irmão Jefferson? No mundo, se uma pessoa não cumpre o seu compromisso, seja com a família ou com o local de trabalho, ela já não é tão bem vista como aquela pessoa que cumpre com sua palavra, né? Não tem um firme alicerce, não é alicerçada no trabalho, não é alicerçada na fé, não é alicerçada em lugar nenhum onde vai. Então, construiu a casa na areia, ela fraqueja em todos os momentos. Deu um ventinho, qualquer situação, ela fraqueja. Então é importante, muito importante, nós, desde a nossa caminhada, quando começamos, nós notarmos onde nós estamos ali, botando a nossa fundação, o nosso fundamento. Lembrar que o nosso fundamento, quando nós passamos pelo batismo, o nosso fundamento é Cristo. Então é muito importante que em nós tem que refletir a imagem do Cristo que hoje vive e do Cristo que nos salvou. É importante, né, que nós não possamos servir, né, de intermédio para que as pessoas falem mal do corpo de Cristo, que é a igreja. Porque a partir do momento, né, do nosso mau exemplo perante a sociedade, as pessoas vão normalmente, naturalmente dizem, né, aquele fulano é de tal igreja e age dessa forma. Então, irmão Jesse, nós acabamos nos tornando contribuintes para que a igreja seja mal falada. Então, creio que Deus não aceita isso, com certeza, dentro do seu povo, né? Hora ou outra, Deus vai cobrar de nós. Então, que possamos, primeiramente, né, para não prejudicar a obra, não ocasionar, não fazer ações que ocasionem no mal dizer, né, nas pessoas falarem mal da igreja, que na verdade é o corpo de Cristo. Então, a partir do momento que as pessoas falam mal da igreja através dos nossos exemplos, nós estamos dando margem aí, né, acabando, de certa forma, né, denegrindo a imagem do corpo do Filho de Deus, né, que é Cristo perante as pessoas. Então, é muito importante nós termos nosso proceder cristão em toda obra, seja espiritual, seja pessoal, né, ou profissional, para que a igreja não seja difamada, né, irmão Jess? Então, muito importante nós nos atentarmos a isso. Pelo contrário, né, que as pessoas possam falar, né, esse fulano sim, daquela igreja, ele sim cumpre com o que ele diz, ele sim tem um bom exemplo, né? Então, esse é o primeiro passo para não prejudicarmos a obra de Deus. E a introdução da nossa lição diz assim: a obediência parcial é igual à desobediência. Fazer as coisas pela metade é o mesmo que não fazer. Esse exemplo vemos no rei Saul, que não cumpriu na totalidade as ordens de Deus. Da mesma forma, há dentro da igreja membros que, por falta de temor, cumprem com seus deveres pela metade. Esses agem assim, não por falta de conhecimento, mas para cumprir o que disse Jesus. Lá em Lucas 16:8, né, que ele disse: porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. É difícil entender porque alguns não se ajustam. O que é o pior, ficam reincindidos em atos que atrapalham a obra. Há empresas que uma vez por ano escolhem funcionários exemplares no cumprimento de seus deveres, concedendo-lhes benefícios além do combinado. É difícil para você, irmão, deixar as atitudes que aborrecem ao Senhor interferirem no bom andamento da sua igreja? Então essa não é uma meditação, né? Se é tão difícil para os membros, né, deixarem de fazer aquilo que prejudica a igreja, irmão Jefferson, que é justamente aquilo que eu falei, né, sobre a questão do exemplo, para que a igreja não seja mal falada através dos nossos hábitos. Nós, no máximo possível, nós devemos ter um comportamento impecável. É claro que, por sermos humanos, nós temos falhas, isso aí sem dúvida nenhuma. Mas é importante nós, todos os dias, nós olhar nossas falhas, ver aquilo que nós erramos e no outro dia nós, se preciso pedir perdão, se preciso começar a consertar nossos erros e buscar sempre ter um comportamento impecável, porque nós, principalmente nós que se denominamos cristãos e que levamos aí essa fé que Jesus Cristo trouxe desde o começo lá, quando ele apareceu no mundo e quando ele cumpriu ali seu ministério e deu-nos o cargo de levar o evangelho, nós levamos a imagem e a figura de Cristo, nós somos embaixadores do reino. Então a Bíblia chama que os cristãos eles são ministros, eles são embaixadores do reino. Então você, eu, todos nós propagamos um reino que há de vir logo. Então nós somos embaixadores, nós somos representantes desse rei.
Então é muito importante nós agir dessa forma, agir como embaixador. Se você não sabe muito bem como é agir como embaixador, pegue aí, dê uma pesquisada e entre aí e veja como age um embaixador. Ele é o representante titular daquele reino ou daquele país sobre outro país. Então nós estamos no mundo, estamos pregando um reino que em breve virá, e nós somos embaixadores desse reino. Então nós temos muitos deveres a cumprir. Nós devemos ter, se possível, e creio que com o tempo isso passa a ser possível, um comportamento impecável diante da sociedade, diante da igreja e principalmente diante do cumprimento que nós fazemos nos nossos tratos quando nós passamos pelo batismo. Então ali pelo batismo uma coisa importante. Nós já passamos, nós reivindicamos que vamos levar o nome de Cristo e este evangelho que está nas Escrituras para frente e com responsabilidade e honra. Então vamos sempre cumprir aquilo que nós tratamos. E nós, com esta palavra do irmão Gerson, fazemos aqui a primeira pergunta, né, que está incluída na lição. Por que existem na igreja membros que não conseguem viver sem cometer atos que trazem aborrecimentos? Irmão Gerson, né, antes nós lemos um versículo aqui, importante nós lembrarmos, né, que a igreja ela é formada, né, por aqueles que hão de ser salvos, irmão Gerson, mas também é formada por aqueles que não hão de ser salvos, né, apesar de estarem na igreja, né, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E também irmão Jefferson nos mostra a parábola das 10 virgens, que dentre as 10 virgens, 5 ainda assim eram loucas, né, ou seja, as 10 estavam esperando o Senhor, as 10 conheciam a palavra de Deus, sabiam que o Senhor ia vir, mas durante certo período, 5 delas acabaram ali esfriando, né? E outras 5 permaneceram prudentes, num gesto que nos já vai mostrando que dentro da própria igreja, né? Então há aquelas pessoas que estão mais inclinadas a fazer a vontade de Deus e há também aquelas que estão inclinadas em fazer a vontade da carne, né, irmão Gerson, que também nos retrata a parábola do trigo e do joio. Irmão Gerson, lá em Lucas 11:34, Jesus disse: a candeia é o corpo do olho. Então, irmão Gerson, se o olho não enxerga bem, logo ele não consegue agir, né, de maneira correta. Espiritualmente falando, irmão Gerson, aqueles que não conseguem enxergar, entender, aprender, ouvir, né, aquilo que ilumina o caminho para o reino, eles naturalmente não vão conseguir fazer as obras da forma correta, né? Justamente se seu olho é mau, consequentemente todo o seu corpo ele produz coisas más. Então tudo que nós vemos, nós agimos daquela forma, uma atitude errada, e nós cometemos erros por causa que nós vemos. Então tem muita coisa aí que é importante meditarmos dia a dia, se o que vimos é correto, se o que ouvimos está de acordo com a nossa fé, se nós devemos passar para frente os ensinamentos que nós ouvimos, porque tem muita coisa aí que a gente escuta, principalmente no mundo, que é coisa que a gente não se passa para frente, a gente tem que analisar. Então tem muitos ensinamentos aí dentro das religiões que são coisas que não estão de acordo com as escrituras sagradas. Então tem coisas que são passadas pelos líderes aí religiosos, e como já falamos muitas vezes aqui, nós não pregamos uma religião, nós ensinamos o evangelho bíblico. Então muitas coisas que é passado por esses líderes religiosos, você deve ser como os bereanos, pegar e buscar nas escrituras se é verdade ou não. E principalmente dentro dessa verdade, nós estamos aqui para procurar lhe ensinar e também, se for possível, você entrar em contato conosco aí, e mais coisas aí que estamos dispostos a te passar, dispostos a te ensinar. Mas nós sempre seguimos uma linha de raciocínio de que nós devemos ter um trabalho impecável e agir de forma impecável e buscar sempre o conhecimento na nossa vista e na vista da Igreja de Deus, sempre. E a segunda pergunta indaga o seguinte: em que condições se encontram aqueles que trazem danos à obra? Então, irmão Gerson, vou pedir para você fazer uma leitura, Tiago 3, verso 11. Vamos ver o que diz lá em Tiago 3, verso 11. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa?
Então aí, irmão Jefferson, a referência, né, ele fala justamente da questão de uma pessoa que ela não pode dar água amarga, né, e uma água saudável, uma água limpa, né, justamente, irmão Jefferson, porque na igreja tanto aqueles que dispõem da água amarga e aqueles que dispõem da água, né, que dá a vida, que aqueles que vivem o evangelho, né, qual Jesus concedeu. Justamente, né, essas pessoas que acabam atrapalhando a obra e, apesar dos conselhos, não retornam às boas obras, né, irmão Jefferson? Tiago diz aqui que a compara ela, né, como aquela fonte de água amarga, irmão Jefferson, que infelizmente ninguém consegue beber dela, né, ou seja, ninguém tem proveito nenhum do que ela faz. E Tiago, no 12, ainda diz: meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou videira ou figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então, quando nós estamos fazendo parte da igreja, nós temos que decidir o que nós vamos fazer. Ou nós vamos produzir frutos para a bênção, ou frutos para a maldição. E quando nós decidimos produzir frutos para a bênção, nós temos que tomar um caminho. Quando a decisão daquela pessoa, que ali mais para frente desse estudo nós vamos ver que ela não se compromete com certas coisas, ela está produzindo fruto para a maldição, ela está atrapalhando o corpo, está atrapalhando a caminhada da igreja, está atrapalhando a levada do evangelho para frente, e está atrapalhando ali muitas vezes muitos irmãos que querem levar as coisas de forma correta. Então, essa pessoa está ali despejando água amargosa. Essa fonte é uma fonte de água amargosa, mas isso aqui é uma chamada para que essa pessoa, se ela faz isso, ela comece a produzir água doce, que ela decida o que quer que a sua árvore queira produzir ali. Então, ela decida o fruto da sua produção. Então, né, ou seja, né, aquela pessoa, ela acaba se incluindo ali no grupo daquelas que atrapalham a igreja de Deus, né, e que se não mudarem suas atitudes, infelizmente, serão colhidos ali junto com o joio, né, a própria Bíblia nos diz, né, que o joio está com o trigo, ou seja, dentro da igreja, né, há o trigo que era boa semente, se tornou trigo, né, e há a má semente, que é o joio que infelizmente atrapalha o crescimento do trigo, né, e acaba travando ali o trabalho da igreja de Deus, assim como também, né, aquela pessoa que está morna ou quase esfriando, né. Então é bom nós estarmos atentos e refletir em que pé estamos, né, se estamos contribuindo de alguma forma para o crescimento do trabalho ou se estamos impedindo, né, o trabalho, seja através de falas, seja através de comportamento ou de qualquer outra coisa que possa danificar ou manchar o nome, né, da Igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. Irmão Jefferson, agora vamos falar um pouquinho de algumas coisas, algumas ações que podem não, né, que danificam e acabam atrapalhando o desenvolvimento da igreja. Então, irmão Jefferson, temos algumas aqui. A primeira é pregar doutrinas diferentes, né, irmão Jefferson, que justamente há o ministério da Igreja de Deus justamente para que isso não aconteça, né? Ou pregar doutrinas diferentes que não são aprovadas, né, não são, através do estudo minucioso do ministério, acabam não sendo aprovadas, ou doutrinas que nem chegaram a ser comentadas, né, com aqueles que estudam a palavra de Deus e compõem o ministério. Promover divisões na igreja, irmão Jefferson, que acaba ocorrendo bastante, né, onde acaba surgindo ali facções ou partidarismo dentro da igreja, o que, infelizmente, né, acaba totalmente com qualquer congregação, irmão Jefferson. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né, que creio que hoje em dia é o que mais afeta a igreja de Deus, é justamente esse partidarismo, né. Muitas pessoas aí defendem certos líderes, então tem líderes mesmo que vêm de outras localidades influenciar as localidades atuais, onde muitos congregam, vêm trazer doutrinas estranhas, vêm trazer ensinamentos estranhos, e acabam com o tempo ali, ele deixa aquela frutinha, e aquela frutinha acaba se tornando uma árvore. Dessa árvore aí nasce questões que são divisórias na igreja, conforme começam a produzir frutos que não são daquela localidade. E esses frutos que não são daquela localidade começam ali a causar estranheza dentro da igreja. Então, defendem partidarismo, muitos passam a não congregar mais, muitos passam a não ajudar mais a localidade,
a não crescer mais juntamente com a localidade, não aprender e também não ensinar aquilo que sabe para a localidade. Então tem muitos que vêm de fora e acabam atrapalhando o andamento das igrejas locais. Então, quando você conhece a igreja local e você que tem vontade e vai passar a conhecer a igreja de Deus, a igreja ela é autônoma. Então, cada líder ali, ele tem o trabalho centrado nas escrituras e num conjunto ali de doutrinas que é particular da igreja de Deus. Então, você aprende que você deve congregar naquela igreja, você deve seguir os princípios da igreja de Deus naquela localidade. E muitos de fora acabam atrapalhando e trazendo partidarismo, um dizendo que eu sou daquele, outro dizendo que eu sou de outro, como já aconteceu nas Escrituras com Paulo, Apolo e Pedro ali. Então, é muito importante você analisar que a Igreja de Deus não pode defender partidarismo, ainda mais nos dias de hoje, onde passamos por muitas tribulações. E é normal a Igreja de Deus passar por tribulações. Isso aí não é nada normal para nós, não. Mas é importante que nós não insista em sempre ter tribulações. É muito importante isso. Foi falado, no mundo vós tereis tribulações, mas não disse que nós íamos ter sempre tribulações. Nós íamos ter tempos de tribulações e tempos de bonanças, como lá fala em Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então é muito importante nós notarmos isso. Nós não podemos defender partidarismo, nós temos que nos unir cada dia mais, que apesar das igrejas serem autônomas, isso não interfere na união do povo. Então isso é muito importante. Nós analisarmos todas estas questões, nós não podemos deixar de fazer parte do corpo. Então, né, seguindo aqui, nós vemos que não se submeter também às decisões do ministério, né, Gerson, que é algo bem ruim, né, porque Deus estabeleceu um ministério, né, apesar de Cristo ser o cabeça após a sua partida, então o próprio Cristo também organizou um ministério através dos apóstolos, e cada apóstolo, quando ia pregar uma cidade, né, e dava fruto, já a Bíblia dizia que já levantassem presbíteros, né, para que sempre houvesse alguém responsável por certa localidade. Então, aqui, irmão Jefferson, tanto o respeito, né, com o responsável pela localidade, como você disse, né, que se Deus colocou ali, então é porque é da vontade dele, tanto quanto as decisões assumidas, né, em reuniões do ministério, ou seja, de homens que estão à frente do trabalho, né, que se dedicam ao estudo da palavra de Deus, e aquilo que é estudado, né, ou decidido, com certeza nós podemos confiar que é através do estudo da palavra de Deus. Então devemos sim confiar no ministério, né? A partir do momento que nós começamos a desconfiar de decisões que homens que zelam pela união da igreja tomam, né? Aí já começa um problema muito grande, né? E começamos ali a querer ir contra a organização da igreja estabelecida por Cristo, né? Então é muito importante nós termos essa submissão, né, ao ministério da Igreja de Deus. Bom, Gerson, agora temos aqui também não permitir, né, o uso de modos e costumes mundanos dentro da igreja, que é bem importante, irmão Gerson, que até hoje em dia nas igrejas, né, nós vemos muitas coisas que acabaram vindo do mundo adentrando a igreja, né? Muitas pessoas já não têm aquela ordem de decência no culto, por exemplo, já fazem o que querem, né? Acaba virando uma festa, acabam fazendo baderna dentro do culto, por exemplo, ou qualquer outro costume, irmão Gerson, que pode acabar entrando na igreja que seja do mundo, né? Tanto em questão de vestimenta, comportamento. Então, irmão Gerson, é importante, né, nós comentarmos que isso não pode ter dentro da igreja. É justamente a reverência ao local ou à localidade onde a igreja de Deus se reúne. Então, nós cremos que ali Deus se faz presente. Deus se fazendo presente ali não é permitido vir coisas do mundo. Então, como músicas ali que você acha bonito, ou toques de música que você acha bonito, e é mundano você querer colocar ali como hinos na igreja. Então, as próprias vestimentas devem ser confortadas para que você não tire o foco da mensagem da igreja, a mensagem do evangelho. Mesmo também as andanças dentro da igreja, quando você entra, a Bíblia fala que é para guardar os seus pés, então você ficar ali, prestar atenção no ensinamento, um bom comportamento, não ter cochichos dentro da igreja. Então tem muita coisa ali que é importante você manter o local limpo ali onde você está.
também é importantíssimo isso, tanto para a sua higiene quanto para a higiene do próximo, que porventura ali venha a usar aquele lugar, venha sentar ali. Então é muito importante coisas aí que a gente acha que é desnecessária, mas é importantíssimo a gente fazer coisas que o mundo diz que não tem nada a ver, mas para a igreja de Deus tem a ver sim. Então é importantíssimo. Coisas mundanas não podem fazer parte do povo de Deus. O povo de Deus é um povo zeloso de boas obras, é um povo limpo, um povo separado, um povo diferente do mundo. Continuando aqui, né? Omissão e infidelidade à entrega das contribuições à igreja, né? Ou seja, nós, quando necessário, devemos sim contribuir. Às vezes, irmãos precisam de ajuda, né? Então, é dever do corpo sim ajudar, principalmente os irmãos da fé, como diz a palavra de Deus, né? Primeiramente, dar atenção aos irmãos da fé que precisam, às vezes, a localidade precisa de alguma ajuda, alguma coisa, seja a mão de obra mesmo, seja financeiro, seja de qualquer forma. Então, nós não devemos nos omitir em contribuir tanto para ajudar com o serviço material, seja financeiro, seja os próprios irmãos, né, irmão Jesse? Então, é nosso dever, como cristão, é mandamento do Senhor, né? O amor ao próximo e também a igreja, né? Que é o corpo de Cristo. Então, muito importante também, né? Nós não nos omitirmos nas contribuições do trabalho de Deus. Também a questão, irmão Jesse, muito importante aqui, que quando nós estamos em culto, como você mesmo disse, né? Nós devemos ter um comportamento diferente, porque a partir do momento que estamos reunidos com os membros, né, nós estamos ali formando o corpo de Cristo. Então é muito importante nosso respeito, né, durante esse momento, a questão de chegar nos horários comprometidos, né, não interromper durante algum trabalho. A partir do momento que estamos em culto, né, abrimos em nome do Senhor Jesus, então estamos fazendo parte de algo santo, de um nome poderoso. Então, irmão Jackson, é muito importante essa questão, né, a questão dos atrasos, a questão do atrapalhar, seja qualquer ação que acabe desvirtuando o trabalho, seja cânticos, seja leitura, seja mensagem, né, tudo aquilo que é feito em nome do Senhor Jesus, irmão Jackson, nós devemos ter esse respeito. Justamente quando você procura ir para a igreja, você que sabe ler, você que gosta de ler, pegar antes ali, fazer uma leitura boa das lições que geralmente tem nas igrejas de Deus, da leitura bíblica, você procurar ler bem, é importante para os ouvintes. Você procurar ter um bom comportamento na igreja, como eu já disse, de não ficar andando de um lado para o outro, não ficar tirando atenção, não ficar de cochichos. Você ali se apresentar bem com uma roupa que não seja escandalosa, para não tirar ali o brilho do evangelho, que é importante. E você cumprir com também o horário, é importantíssimo. Então, se os trabalhos começam tal hora, é importantíssimo ali uns 10 minutos antes você estar ali. Que em muitos dias é a igreja, então eu posso chegar um pouquinho atrasado, posso chegar no horário, mas para outros compromissos nós sempre damos um jeitinho de chegar 10 minutos adiantado, 20 minutos adiantado, compromissos seculares. Então vamos também com a igreja de Deus levar muito mais certo isso, vamos chegar aí uns minutinhos adiantado também nos trabalhos da igreja de Deus. E procurar sempre ter reverência, congregar regularmente, ajudar nas despesas da igreja, que a igreja tem despesa, se possível ajudar os irmãos que passam por necessidade, se tiver condições de ajudar os irmãos que passam por necessidade, não só financeira, mas também em outras questões, ouvir os mais velhos, respeitar os mais novos, como o Tiago sempre fala. Isso faz parte de você ser parte da Igreja de Deus, parte do corpo de Cristo, da família cristã. A Bíblia diz que nós somos a família de Deus. E para encerrar, né, o não congregar aos sábados, porque é de extrema importância, né, nós não deixarmos a congregação, como já lemos aqui, né, durante o início do vídeo, até porque, irmão Gerson, o sábado ele não é nosso, apesar de ser visto, né, muita gente vê o sábado como só descanso, né, só tá relaxando, mas na verdade antes disso o sábado tem um compromisso com Deus, né? 6 dias nós trabalhamos, acordamos cedo, vamos com chuva, vamos com frio, com calor, voltamos às vezes de noite, né, irmão Gerson? E um dia Deus pede para nós, para engrandecermos o seu nome, e uma forma de engrandecer o nome de Deus é justamente estar com a congregação, né? Que eu creio que é a melhor forma de agradar o Senhor durante o sábado. Então, irmão Gerson, muito importante, questão também do congregar, né? O sábado e honrar justamente entregando a Deus, sempre lembrando, né, que em 6 dias nós fazemos
o que é a nossa vontade, né? Seja o horário que for, o tempo que for, o cansaço que ocasionar, né? Mas no sábado, então, não devemos ter essa desculpa, né, de que vamos aproveitar e descansar no sábado e deixar a congregação, né? Que, creio, irmão Jefferson, não é muito bem visto pelo nosso Deus. Justamente, então, tudo aquilo que nós praticamos de bom são frutos bons que ou colhemos a médio prazo ou a longo prazo. E tudo aquilo que praticamos de errado também são frutos maus que vamos colher. Pena que também esses frutos maus lá para frente prejudiquem outras pessoas, coisas que nós nem percebemos muitas vezes, mas tudo aquilo que plantamos de mal lá para frente, além de nos prejudicar, prejudica outras pessoas também. E a bondade, os frutos bons que nós plantamos e produzimos, e eles ajudam tanto a nós, quanto nossos familiares, quanto o crescimento da Igreja de Deus e da obra de Deus. Então é muito importante nós sempre meditar isso. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então aquilo que mais tarde nós for chamar a atenção das pessoas ali com o ensinamento, nós saber se nós praticamos, se nós fazemos aquilo. Então vamos plantar coisas boas para nós colher coisas boas. Não vamos deixar o lado ruim, as coisas ruins do nosso comportamento ser maior do que as coisas boas que nós fazemos. Então essa foi a mensagem, né, deste dia. Esperamos que aqueles membros, né, que têm sua congregação, que possam se atentar cada vez mais no melhor agir dentro da igreja, para que toda a obra, né, possa andar, para que não sejamos aqueles empecilhos, né, que travam a obra de Deus, como já dissemos aqui. Pai seja contigo, irmão Jefferson, e ficamos por aqui, né, e conto com você para os próximos estudos. Amém, irmão Samuel, paz seja convosco, e pedimos aí o compartilhamento e o like nos nossos vídeos. Paz seja convosco. Que a paz seja com todos e até o próximo estudo.